Oi, gente, eu sou a Giovana, esse é o meu canal e o vídeo de hoje é basicamente um vlog no qual eu vou querer mostrar um pouquinho pra vocês da minha coleção de DVDs, que é muito grande, como vocês podem ver. Na verdade, nesse vídeo, o meu plano é unir um pouco o útil ao agradável e, ao mesmo tempo que mostrar pra vocês um pouco da minha coleção, organizar ela e eu também quero separar alguns dos DVDs, porque, acreditem se quiser, tem alguns DVDs aqui que eu tenho há mais de 10 anos e eu nunca assisti. Então, meu plano hoje é separar os que eu já assisti dos que eu não assisti e também organizar eles por categorias, enfim, que eu vou inventar na hora. Outra coisa que eu quero fazer também é conseguir contabilizar quantos DVDs exatamente eu tenho. Porque aqui tá tudo muito misturado. DVDs aqui em casa vão direto pro meu quarto, porque ninguém quer saber de quem é, só eu já tenho muito. Então, por exemplo, aqui nós temos também coisas aleatórias, qualidade, mas não é meu. E tem muito dessas coisas assim meio aleatórias que eu também quero separar do que é os meus DVDs, do que é realmente a minha coleção. Queria começar aqui pelos filmes da Barbie. Porque eu acho que os filmes da Barbie são um pouco mais fáceis de você classificar, porque eles são, tipo, assim. Então é muito mais fácil de você saber quando são filmes da Barbie e já separar uma categoria só deles. Uma coisa muito interessante quando você tá arrumando DVDs é quando você percebe que eles estão fora do lugar. Muito interessante não, muito deprimente, porque eu particularmente fico um pouco deprimida de saber que tem um DVD arranhando aí, mas, por exemplo, esse aqui não era nem o que estava dentro da caixa, então vamos atrás da caixa dele, que eu não achei, provavelmente é por isso que ele está nesta outra caixa, mas eu também não quero que ele fique lá arranhando, então vou deixar ele separado. E aí, por exemplo, nesse da Barbie eu encontrei um impostor, que é esse filme aqui. Que eu não sei nem por que que eu tenho ele, eu devo ter ganhado ele, porque não é um filme que eu particularmente gosto muito, mas ele tá aqui. Eu vou fazer uma pilha de indesejados, porque vai que essa pilha seja grande o suficiente e eu consiga levar num sebo e trocar por 5 filmes que eu realmente quero. Ah, eu amo esse, gente. Eu acho que ele tinha uma luva, só que a luva não tá aqui, então eu vou deduzir que ela se perdeu em alguma mudança ou algo do tipo, mas muito interessante, né, gente? Porque tem alguns filmes aqui que são filmes que eu sei que eu vi. Eu sei que eu dei play nele, tipo esse. Mas eu não tenho a menor ideia do que aconteceu nele. Porque eu devo ter dado play uns mais de 10 anos atrás. Então eu acho que esses daqui, que eu vi, mas não lembro, eu vou colocar eles também na categoria de não vi. Porque é justo, eu não lembro deles, então não vi. Muito em choque, porque eu acabei de encontrar aqui esse DVD. Joana Dark. E eu lembro que era um filme que eu relativamente assisti ele algumas vezes. E aí, aqui no topo, você consegue ler Neil Patrick Harris. E eu, como alguém que está terminando de rever How I Met Your Mother. E eu, como alguém que está terminando de reassistir How I Met Your Mother pela milésima vez, tô em choque. Esse aqui já vai pra lista do não assistir, porque Neil Patrick Harris. Tem também alguns que eles inicialmente entrariam para essa lista, porque eu não assisti o DVD. Ele está aqui intacto. Como, por exemplo, Cidade dos Anjos. Atrapalhei? Sim. E aí, por exemplo, esse aqui é um filme que ele inicialmente entraria, porque eu tenho esse DVD há muito tempo, que eu lembre, eu tenho há muito tempo, e eu não vi ele aqui. Eu assisti ele tem uns 2 anos a primeira vez. E ele é um remake, eu nem assisti o original ainda, mas eu acho que hoje, se eu fosse colocar na minha lista pra ver, eu veria o original. E também temos alguns filmes que eu sei que eu vou ter que rever esse ano, como por exemplo esse aqui. Então nem vou colocar ele na lista para dar prioridade, porque eu sei que eu vou ter que ver esse filme esse ano. Vou ter que rever ele. Eu estou com planos que fazem com que eu tenha que rever esse filme esse ano. Então, dá uma agonia, porque às vezes acontece com certa frequência de eu estar arrumando meus DVDs e aí eu tocar em alguns deles, tipo esse aqui, e aí eu abri e ele não tá aqui. E aí começa a me dar um,
sabe, começa a passar mal, começa a dar um nervoso. Aí eu tenho que trabalhar na minha mente para não ficar preocupada com isso agora, porque pode ser que eventualmente eu ache ele, ou pode ser que ele esteja em algum outro lugar, mas me dá um nervoso. Me dá um nervoso. Outra coisa que me dá uma agonia tremenda é quando eu olho e eu vejo que tá faltando um DVD em um box. Então, por exemplo, esse box aqui do Poderoso Chefão, tá faltando aqui o DVD que eu acho que é o de extras. Não, tá faltando o primeiro mesmo. E eu não sei onde ele tá. E aí eu vou esperar que eu encontre ele aqui até o final, porque senão eu vou entrar em colapso. Interessante porque também tem alguns filmes que, assim, eu comprei, eu não sei por quê, eu não sei se eu ganhei ou algo do tipo, mas que eu acabei revisitando eles e, tipo assim, gostando muito deles. E agora eu penso, obrigado, Giovanna do passado, como, tipo assim, Sinais. Eu revi recentemente Sinais. E eu gosto muito de Sinais. É um filme muito absurdamente bom, né, tipo assim, top filmes do Shyamalan. E eu tô muito feliz de ter ele na minha coleção agora, sabe? E antes eu tinha, sabe, ele não valorizava tanto quanto agora que eu revisitei. Tem alguns filmes que eu lembro muito claramente de como foi a história de quando eu comprei eles. Esse aqui, por exemplo, foi numa viagem, eu fui pra São Paulo, e aí eu fui pro centro, eu estava com alguém, acho que provavelmente era a Bia, porque a Bia geralmente que me acompanha em São Paulo. E aí eu fui pra São Paulo, a gente foi rodar nos sebos, foi a Bia, com certeza. A gente foi rodar nos sebos, lá no centro, e aí eu entrei num que tinha vários DVDs, e aí eu lembro que eu vi exatamente essa caixinha. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse DVD, eu preciso desse DVD. E ele tava custando, tipo, R$ 5, R$ 4,99, sabe? E aí eu lembro que eu fui lá, porque no caso eles tinham as caixinhas, ela vinha vazia, e aí tu chegava lá no caixa, tu tinha que ver com o atendente se realmente eles tinham ainda aquele DVD, né? Porque às vezes se perde, enfim, sebo. E aí eu fiz o cara procurar muito lá. Eu lembro que ele não tava achando, e aí ele achou, e aí eu comprei. E eu amo esse filme. Começando a achar, gente, que agora, com 25 anos, que eu comecei a desenvolver a minha mente e comecei a utilizar os meus neurônios, porque eu sou muito otária. Tipo assim, tinha alguns DVDs que eu já pegava eles e eu já sabia que quando eu pegasse e balançasse, eles estavam com essa parte de dentro quebrada. Então eu já sabia que eu ia pegar, eles iam balançar, eu ia colocar no lugar, mas eventualmente ia sair. Então, A Nova Cinderela era um filme que sempre acontecia isso. E aí eu me toquei para o fato de que ele é bem básico, né? Você vê que não é que nem o do Harry Sally, que ele tem uma arte dentro, ele é transparente, nem nada. Então podia simplesmente pegar ele, pegar um que eu gosto menos e trocar, né? A capa. Só que eu só fui me tocar disso agora, com 25 anos. Já tenho essa coleção há mais de 10. Engraçado, né? Porque tem alguns filmes aqui que eles, assim, né? Como eu disse, nem todos são só os meus, porque tudo que é DVD vem aqui pro meu quarto. Mas tem alguns que são dos meus irmãos, eu sei que são deles, mas que eu gosto e também gostaria de ter na minha coleção. Então eu já meio que apliquei a uso capião, sabe? São DVDs que já estão há mais de 5, 7 anos comigo, então eles já são meus, entendeu? Os que eu quero que sejam meus, eles são meus moralmente. Essas que nem todos são meus, tem alguns que estão repetidos, porque tem alguns que um é meu e um é do meu irmão. E é muito fácil saber quais que são do Omar, porque o Omar, ele tinha o costume, ele e a Lulu, de colocar o nome nos filmes, então é muito fácil saber quando são deles. E eu também só aplico o uso capião naqueles que não tem nome, então eu sou muito justa também. Ai, gente, eu tô muito aliviada, porque eu tava aqui, né, com Toy Story, o 3 e o 4. Que eu, obviamente, só tenho pra montar coleção, né? Porque todo mundo sabe que o 4 não existe. E aí eu não tava encontrando o 2 de jeito nenhum. E aí eu encontrei. Tem alguns filmes aqui que eles são muito simbólicos de momentos específicos da minha vida. Então, por exemplo, tem alguns filmes aqui que eu sei que eu só comprei eles, que eu só tenho eles, porque eles têm um ator específico. Então, por exemplo, eu tive a fase Leonardo DiCaprio. Então, eu tenho alguns filmes aqui que eles só estão aqui porque eles tinham Leonardo DiCaprio. E aí, um outro exemplo é esse filme aqui, Tudo por Você. Que ele está aqui na minha coleção. Eu sei que eu já vi, mas eu não tenho memórias dele. E eu sei
que o motivo pelo qual eu comprei ele é porque bem aqui, se você prestar atenção, nós temos o grande, primeiro e único Percy Jackson existente, o Logan Lerman. E ele tá aqui, e é por isso que eu tenho esse DVD, porque senão não teria outro motivo pra eu ter comprado esse DVD, mas quando você observa uma adolescente obcecada, tem dessas. Olha aí. Achei. Por isso que não adianta me desesperar, entendeu? No final, a maior parte das coisas a gente acaba encontrando. Mas que dá vontade de se desesperar, sabe, gente? Tipo, é normal. Então, gente, basicamente consegui organizar por algumas categorias, né? Assim, aqui, obviamente, são Barbie e Disney. São as duas maiores pilhas, porque realmente um dos focos da minha coleção é Disney mesmo, então tá tudo normal. Aqui são variados, mas pelo que eu percebi, aqui é mais variados, aqui eu coloquei mais romances. Aqui são os que eu separei dos que eu não assisti ou dos que eu assisti e não lembro mais. Aí nós temos aqui os que eu coloquei: Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, alguns Marilyn, alguns hiperfocos que eu tive assim na época dessas atrizes mais icônicas. Aqui musicais. E aí eu coloquei aqui também High School Musical e Cheetah Girls, porque achei que ele cabia mais aqui do que no Disney. E aí aqui eu coloquei coleções, então aqui são filmes de coleções, sagas, essa vibe. E aí, gente, contabilizando no final, deu um total de 330 filmes. Tem dois aqui que eu não encontrei, eles não estão dentro do DVD, então eu não contabilizei eles. E eu não contabilizei também os Blu-rays, porque os Blu-rays, eles têm uma pilha própria deles. Então eu não contabilizei eles. Deu 330 realmente de DVDs que eu considero meus da minha coleção. Isso também já contando que tiveram alguns que eu já separei aqui, que eu quero me livrar deles, que eles não combinam com a minha coleção, sabe, gente? Porque assim, essa coleção foi uma coleção que eu comecei, eu era muito nova. Então eu era mais aleatória, eu comprava de tudo, sabe, eu não tinha um foco, né? E aí com o tempo eu fui desenvolvendo um foco, que no caso aqui é Disney, filmes que eu gosto muito, que no caso eu não tenho tanto, a maioria é Disney mesmo. Mas eu diria que o meu foco é musicais e filmes da Disney. É o que eu mais tenho, assim, de longe. Eu tenho muito romance também. Mas hoje eu já não me veria mantendo uma coleção baseada em romance, né? Então, basicamente, o foco é Disney. Mas existem alguns outros focos que eu gostaria de futuramente, quando eu for crescendo essa coleção, eu também focar neles, que são outros tipos de filmes que eu gosto muito. Então, por exemplo, aqui na minha coleção hoje eu percebi, eu encontrei os dois do Shyamalan, Sinais e A Vila. A Vila eu tenho que rever. Inclusive, ela vai pra pilha de rever. Mas eu encontrei de dois e eu fiquei com muita vontade de... Porque eu tô reassistindo a filmografia inteira do Shyamalan. E eu gosto muito. E existem muitos outros filmes que eu gostaria muito de ter eles físicos. Então eu gostaria de, eventualmente, um dos meus focos também ser filmes do Shyamalan. Eu também tenho muita vontade, é um que eu só tenho um DVD, mas quem me conhece sabe que eu sou muito fã, que é do Adam Sandler. Eu quero muito, eventualmente, ter todos os meus favoritos do Adam Sandler. Eu gosto muito do Adam Sandler. Me divirto muito. Acho muito top comedy pra mim. E eu sou muito fã. E eu adoro os filmes do Adam Sandler e realmente eu gostaria que fosse outro foco. Que eu fosse ter eventualmente. E além disso, né, como eu já mostrei, imagino que anteriormente nesse vídeo, toda a minha coleção assim por alto, deu pra perceber que eu não tenho muitos filmes de terror. E eu gosto muito de filmes de terror, né? Todo mundo sabe, quem me conhece sabe. E eu não tenho muitos filmes de terror. Eu realmente só vou ter aqui os Pânicos, que é porque realmente eu amo Pânico. E eu comprei também há muito tempo, tem mais de 10 anos. E
gostaria muito também de ter o terror como foco. Então, em breve eu espero conseguir expandir minha coleção e aí ter mais Shyamalan, Adam Sandler, continuar tentando completar minhas coleções de Disney e musicais e também mais filmes de terror. Mas aí terror também é algo muito geral e a gente tem que segmentar, porque senão eu vou ficar pobre. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, mostrando um pouquinho da minha coleção e arrumando ela para poder eu organizar ela lá em cima com prioridades. E no meu Instagram vai sair 2 vídeos também ainda relacionados à minha coleção. Então, se vocês quiserem ver mais, me acompanhem. Talvez já tenha saído, inclusive, quando sair esse vídeo, mas me acompanhem porque vão sair pelo menos 2 vídeos ainda falando sobre a minha coleção lá no meu Instagram. Então, não deixem de seguir o meu Instagram e o do meu podcast, que tá vindo com tudo. O próximo episódio é de Casa do Dragão. Então, não percam. Tchau!